Capítulo 13. A oferta. Podemos agora nos deter em outro momento numa curva da história que estamos narrando. A primeira fase de afastamento do mundo, exposta no início do presente volume, já se encontra distante, tendo-se passado 35 anos, 1931 a 1966. E o trabalho de nosso personagem no cumprimento de seu destino encaminha-se para a sua conclusão. O que era um programa tornou-se agora fato consumado. Chegou, portanto, o instante de observar e ver agora, depois de percorrido o caminho, o fruto resultante daquele primeiro impulso inicial. Com este objetivo, vamos transcrever a conferência que o autor da obra proferiu em Brasília, centro do continente sul-americano, lida depois por um parlamentar na Câmara dos Deputados e publicada no Diário do Congresso Nacional Brasileiro em março de 1966, com o título, abre aspas, A nossa oferta simbólica ao Brasil e aos povos da América Latina, fecha aspas. Nessa reunião, na capital do Brasil, participaram amigos provenientes de vários pontos do continente sul-americano, bem como dos Estados Unidos, todos juntos em estreita colaboração. Chegaram também mensagens de adesão do Japão e de outras partes do mundo. Eis o texto da conferência. Abre aspas. Queridos amigos, vou lhes contar uma estranha história. Há 35 anos, um homem, atingindo a metade de sua vida, sem preparação alguma e sem plano de trabalho, começou a escrever, obedecendo a um impulso interior. Desde o Natal de 1931, ele nunca mais parou. Sem conhecer quais seriam os futuros desenvolvimentos do seu labor, ele o foi executando dia após dia. Hoje, aquele trabalho está quase terminado, encontrando-se visível na sua estrutura orgânica, no seu desenvolvimento lógico e na sua arquitetura harmônica. Trata-se de uma obra de 24 volumes, com cerca de 10.000 páginas. Ela explica a origem, a estrutura e o funcionamento orgânico de nosso universo físico-dinâmico-psíquico, indicando a nossa posição dentro dele e revelando o significado e a finalidade de nossa vida, para chegar, no fim, a conclusões práticas, mostrando qual deve ser a nossa conduta se não quisermos pagar com sofrimento os nossos erros. A finalidade desta obra é oferecer um conhecimento que o mundo ainda não possui, necessário para que o indivíduo saiba conduzir-se com sabedoria e possa, assim, viver de forma menos bárbara do que aquela vivida hoje pelo assim chamado homem civilizado moderno. Neste sentido, esta obra contém as bases sobre as quais se poderia apoiar uma nova civilização, aquela que, por lei de evolução, o homem deverá seguramente realizar no terceiro milênio. Trata-se de viver melhor, o que só é possível com uma inteligência maior e mais bondade. A finalidade principal da obra é fazer o bem, mostrando como se pode viver uma forma de existência menos feroz, mais civilizada e, portanto, mais feliz. A obra é um projeto de ação destinado a quem quiser executá-lo, porém não é a ação em si mesma. Ela constitui uma luz que ilumina e orienta, mas não é o movimento que realiza. Esta outra parte pertence aos executores, que poderão chegar num segundo momento. Os que ficarem inertes, esperando que tudo caia do céu, não gozarão das vantagens que a ascensão evolutiva contém. De resto, a divisão do trabalho, conforme a especialização e as particulares capacidades de cada um, é uma necessidade prática.
Assim como o engenheiro que faz o projeto de um edifício não pode fazer o trabalho de construção do pedreiro, o pedreiro também tem necessidade de encontrar o projeto feito para saber como construí-lo. Encontramo-nos hoje numa posição em que o projeto está quase terminado, chegando à sua última fase, na qual ele será concluído. O autor cumpriu a sua missão. Muitos falam de missões e se dizem missionários, mas poucos conseguem chegar ao fim. Podemos aqui falar de missão porque ela foi cumprida. O autor terreno fez a sua parte. Ele está, ao mesmo tempo, chegando ao fim de sua vida e atingindo o seu objetivo. Encerra-se o primeiro ato do drama, desce a cortina e o autor, satisfeito, desaparece na sombra. Ele só deseja ser esquecido ao término deste labor. O que tem valor e utilidade é a obra e não o operário. Neste momento, ele pede uma graça, solicitando que lhe sejam poupadas exaltações pessoais e honras inúteis, porque elas pertencem somente à obra. Pede que lhe permitam retirar-se em silêncio da cena do mundo, a fim de se preparar para viver o novo tipo de existência que o espera em breve no além-túmulo. A obra permanece, e isto é o que mais interessa. Ela não é um produto de literatura morto, mas sim uma semente viva, que cai agora no terreno do mundo para germinar. A vida a gerou para que ela viva. As ideias da obra foram formuladas para serem transformadas em fatos. Eis que neste momento entra em cena outro tipo de trabalho, próprio dos homens de ação, dos realizadores, aos quais pertence cumprir o segundo ato. Hoje se realiza a passagem do projeto das mãos do projetista para as dos construtores. O primeiro terminou sua parte e vai-se embora. Este é o momento da entrega do projeto. É isto que estamos fazendo aqui, juntos em Brasília. Hoje é o dia desta entrega. A partir desse momento, a obra entra em sua nova fase, que, tal como ocorreu no início, irá se desenvolver paulatinamente para continuar em seu novo ciclo. Temos, assim, dois movimentos opostos. De um lado, o autor se retrai, afastando-se e desaparecendo para seguir o seu destino em outro lugar. De outro lado, a obra, como um feto recém-nascido, toma vida própria e começa, por sua conta, a caminhar pelo mundo. Os senhores, a quem hoje falo, são os operários aos quais a obra está confiada. É por isso que estamos aqui reunidos. Este encontro tem um importante significado, exatamente pelo fato de que nele se realiza esta nossa oferta neste lugar e momento. Trata-se de passar das mãos do compilador às dos seus herdeiros espirituais. Oferta gratuita para o bem de quem a recebe. Isso acontece em Brasília, capital do Brasil, no coração do continente sul-americano. Como diz o título da conferência, esta é a nossa oferta simbólica ao Brasil e aos povos da América Latina. Aqueles de outros países dos continentes americanos que não puderam chegar até aqui pessoalmente estão espiritualmente presentes nesta hora, como testemunham cartas e mensagens enviadas por eles. Estas nossas palavras serão levadas ao seu conhecimento no seu próprio idioma, e a distância física não impedirá a união espiritual. Logicamente, as forças que quiseram a realização da primeira fase do trabalho desejam agora fazer cumprir também a sua segunda parte, sem a qual aquela não teria sentido. No período inicial, muitas provas concretas nos demonstraram que este movimento é uma vontade do alto e vai prosseguir, sendo que nenhuma força até agora teve o poder de detê-lo.
Ele não confia nos falsos métodos do mundo. Trata-se aqui não de barulhentos e rápidos sucessos, com tangíveis e imediatas realizações, mas sim de fenômenos de grande amplitude e, por isso, de lenta maturação, cujas realizações, ao contrário do que ocorre com o homem fechado numa só vida, não têm pressa. Trata-se de desenvolvimentos que se projetam no tempo e no espaço e que, portanto, não precisam atingir rápidas conclusões, como sucede para quem enxerga somente de perto sem aperceber-se deles. Ultrapassando o interesse do indivíduo e do momento, é um movimento de grandes proporções, que se entrosa juntamente com outros movimentos paralelos no desenvolvimento da história. Que cada um, então, cumpra espontaneamente a sua parte, aquela para a qual se sinta chamado. Depois chegarão outros. O artífice de tudo isso está no alto, possuindo inesgotável reserva de instrumentos humanos. Assim aconteceu até agora e terá de ocorrer no futuro. Eis que esta oferta é constituída pela obra terminada e entregue hoje aos seus continuadores. 2 vezes essa oferta foi feita e, em ambas, providencialmente rejeitada. Dizemos providencialmente porque cada recusa abriu para ela as portas para uma expansão maior. A primeira, a recusa de Roma, abriu-lhe as portas do Brasil. A segunda, de alguns no Brasil, as da América Latina. Assim, a finalidade a alcançar foi atingida. Mas para quê? Qual seria essa finalidade? Se o comunismo representa a ideia asiática e a democracia capitalista representa o sistema anglo-saxônico, eis que a América Latina pode ter uma terceira ideologia, de cunho cristão, como cristãos são os latinos, filhos de Roma, baseada não sobre problemas de expansão territorial e predomínio econômico, o que conduz às guerras, mas sim sobre princípios espirituais, que afirmem e difundam a paz. Eis porque a obra dirigiu-se automaticamente para o Brasil, dele se espalhando pela América do Sul. De fato, o plano da obra é essencialmente pacífico. As suas bases são evangélicas e as suas conclusões levam a uma moral de compreensão e colaboração recíproca. Tudo isso coloca-se decididamente nos antípodas do estado de guerra no qual, em outro hemisfério, vivem as mais poderosas nações do mundo. Na realidade, o hemisfério norte é um campo minado, tendo suspensa sobre si, como uma espada de Damocles, presa por um fio, a arma atômica. Grande importância pode ter no mundo o poder bélico e econômico, mas o mundo também tem necessidade de paz, sem o que, mesmo produzindo-se muito, como grandes trabalhadores, tudo acabará sendo destruído. Precisa-se de paz, sobretudo neste momento em que se vive sob contínua ameaça de guerra nuclear. A nossa obra ensina a viver outro tipo de vida, baseando-se sobre princípios de um nível biológico mais evoluído para levar o homem a um maior grau de adiantamento, que será a nova civilização do terceiro milênio. Pela lógica do processo evolutivo, é fatal que se deva chegar até lá. O problema é prático e utilitário. Trata-se de ter suficiente inteligência para compreender a vantagem de viver organicamente na ordem em vez de lutando no caos, de viver com base na compreensão e na coordenação de esforços em vez de na rivalidade e no separatismo egoísta. Estas são as conclusões da obra. Nela estão demonstradas as suas razões profundas, oferecendo soluções até para a origem de nosso universo. Evidencia-se claramente, sem exigir atos de fé, o porquê de nossa existência
quais as leis que a regem e como a dor surge pelo fato de não se obedecer a elas. Explica-se como funciona o imenso organismo do todo, dentro do qual estamos situados e com o qual nos devemos coordenar se não quisermos sofrer. Cada erro é como uma doença nesse organismo, uma enfermidade que causa sofrimento e que percebemos, porque a dor atinge cada célula doente daquele organismo. Quando se sai da ordem, aparece a enfermidade e com ela manifesta-se a dor. Pode-se estabelecer a seguinte equivalência: ordem na lei é igual a felicidade, desordem fora da lei é igual a sofrimento. Então sabemos por que existe a dor e como evitá-la. Sua função é nos fazer voltar à ordem para nosso bem, porque na ordem não existe dor. Alcançamos assim uma moral racional, positiva e demonstrada, que por isso mesmo não é suscetível de hipocrisia. Não se trata de um produto fideísta, feito por um grupo político ou religioso em seu próprio interesse, mas sim de uma ética universal, não ligada a interesses, uma ética verdadeira em todo tempo e lugar, sem escapatórias, como são as verdades científicas. Ninguém pensa que a lei de gravitação possa mudar pelo fato de se pertencer a este ou a aquele partido político, a esta ou a aquela religião. Assim, a obra nos oferece uma moral biológica que funciona para todos, acredite-se nela ou não. Uma regra de vida armada de sanções que está pronta para reagir quando a violamos e à qual ninguém pode fugir, assim como não se pode impedir o desencadeamento de uma reação química ou de uma doença só pelo fato de se professar uma fé em vez de outra. Hoje, o homem, como indivíduo e como sociedade, sofre imensas dores em consequência da ignorância dessas leis, não podendo impedir que elas existam e golpeiem quem, por não as conhecer, comete o erro de violá-las. Tais conceitos podem parecer utopia atualmente, porém, muitas vezes, o ideal de hoje torna-se a realidade de amanhã. O ideal é uma antecipação da evolução, sendo que no mundo atual, dores imensas estão prestes a se desencadearem para apressar o desenvolvimento da mente e o amadurecimento da consciência, condição necessária para se chegar à compreensão. Eis o conteúdo e a finalidade da obra que oferecemos hoje neste local. Uma vez que nos explica como funciona a vida, ela não pode deixar de ser, como a ciência, imparcial e universal. O seu objetivo não é constituir um grupo e com ele lutar contra outros para vencê-los, como é hábito em nosso mundo. O seu método não é impor para dominar, produzindo rivalidade e cisão, mas sim demonstrar para convencer, gerando concórdia e unificação. É por isso que a obra, hoje, não está sendo oferecida a um grupo particular. Ela não pode ficar fechada em nenhum setor particular ou partido, seja político ou seja religioso, assim como as leis da vida e as verdades universais da ciência não podem ser submetidas a nenhuma divisão humana. Isto não significa uma tentativa de nos colocarmos acima dos grupos humanos em nome de Deus, como fizeram algumas religiões. Apenas estamos fora deles. Explica-se assim como faliram as tentativas dos grupos que procuraram absorver a obra para suas finalidades particulares. Ela não expressa uma opinião particular, não é um ato de fé cega, nem constitui uma teoria para esconder e defender interesses. É simplesmente a explicação de como funciona a lei de Deus nos seus diferentes níveis. É somente um pensamento que, expressando verdades,
quer oferecer o conhecimento e o estado de consciência necessários para uma vida mais elevada, na qual o sofrimento é menor. Por essa razão, não lhe servem os poderes do mundo, seja ele político, econômico ou bélico, pois estes são apenas engrenagens da máquina de Deus, da qual eles fazem parte como elementos subordinados, sendo que esta máquina já se encontra funcionando, não precisando do consentimento humano para atingir os seus objetivos. Quando se entende este mecanismo, sabe-se aonde a vida quer chegar e fatalmente acabará chegando, dirigindo com a sua inteligência o homem ignorante daquelas metas. É assim que, em função do momento histórico no qual ela se realiza, a obra oferecida funde-se totalmente com o fenômeno evolutivo, tendo pleno conhecimento dos objetivos que ele quer e irá alcançar. Em suma, reunindo todas as distinções humanas que produzem separações, a nossa palavra é no sentido de não entrarmos nesse separatismo. O nosso princípio é a unificação, não aquela em torno do grupo, que apoiando-se em sectarismo e proselitismo é feita para lutar, dividir e vencer alguém, mas sim a unificação com a lei de Deus para aderir à sua harmonia universal e ordem suprema. O homem só entende a unificação como um agrupamento contra outros. A isto, muitas vezes, reduzem-se as religiões. Por unificação, porém, entendemos adesão à lei de Deus, saindo de todos os agrupamentos humanos que acabam por se dividirem. O homem que usa as coisas espirituais com um método sectário, separatista e agressivo contra o próximo revela a sua involução. O evoluído, para não entrar em luta, afasta-se dele em silêncio, respeitando a sua ignorância. Uma vez, ao procurar explicar esse tipo de universalismo, responderam-me assim, abre aspas, entendi. Trata-se de um novo partido, o dos universalistas. Fecha aspas. Isto nos mostra como o homem não sabe conceber coisa alguma a não ser em forma de separatismo egocêntrico. E como é difícil para ele superar essa condição em sentido universalista unitário. Mas é exatamente nesta fundamental renovação de mentalidade que consiste a nova civilização do terceiro milênio, porque é dela que depende a nossa conduta e, portanto, toda a orientação da vida na sociedade humana. O que mais interessa ao involuído atual é a rivalidade e a luta. O que mais interessará ao evoluído de amanhã será, ao contrário, a unificação e a colaboração. Esta vai ser a maior revolução do novo milênio. É para ela que a obra vai nos preparando. Assim, desde agora, quem a compreendeu começa a praticar este novo método de viver, que não é uma egocêntrica vontade de sobrepor-se aos outros, mas sim uma disposição de entendê-los para cooperar. Trata-se de tornar finalmente em realidade o lema evangélico «Ama a teu próximo como a ti mesmo», até hoje reduzido apenas a pregação e teoria. Com esta obra, nos projetamos no futuro. Ela foi escrita para as gerações que chegarão, às quais os senhores a confiarão, a fim de que possam vivê-la. Os senhores têm, e elas também terão, a missão de realizá-la. Lembrem-se, porém, que uma missão não existe para ser somente proclamada, como se costuma fazer, mas sim para ser cumprida. O nosso trabalho não é de palavras, e sim de obras. Agora a oferta está feita. Assim como o trabalho foi o meio pelo qual se realizou a primeira fase, já terminada agora, ele também é o meio pelo qual será realizada a segunda fase, ainda a ser feita.
Trata-se de construirmos a nós próprios. O edifício a levantar é interior, mas nada cai do céu gratuitamente. Todos, tanto o indivíduo como a humanidade, têm de subir a montanha da evolução com as suas próprias pernas. Mudam-se os operários e a obra continua. A obra lhes mostrou a meta a atingir. O homem é livre e pode também recusar. Neste caso, porém, ele nada colherá e, em vez de ganhar, elevando-se, ficará embaixo, nas velhas posições atrasadas. Por isso, hoje, trata-se de uma oferta e não de uma ordem. Trata-se de uma dádiva que a vida oferece para o bem da humanidade e não de uma imposição para constrangê-la. Está sendo oferecido aqui uma ajuda, uma orientação, um convite para evoluir. A vida, nesta hora, deseja convencer quem tem capacidade de compreender, mostrando o caminho aos homens de boa vontade. Para quem não quiser entender, há outros meios, mais persuasivos, como a imensa destruição causada pela guerra. Isto não é novidade na história da evolução. A dor foi sempre o meio clássico com o qual a vida se faz presente àqueles que não querem compreender outra linguagem. Só assim, para o bem deles, ela consegue fazê-los evoluir. Estabelecemos nitidamente a posição da obra perante o seu futuro desenvolvimento e explicamos qual a função que ela tem de cumprir. Mostramos qual o seu conteúdo e expusemos o significado desta nossa simbólica oferta feita hoje aqui em Brasília, dirigida ao Brasil e aos povos da América Latina. Vamos esclarecer agora por que todas essas coisas aconteceram, acontecem e se concluem hoje, neste momento e lugar. Tudo isso corresponde às atuais condições do mundo e aparece justamente para satisfazer uma necessidade urgente. O desenvolvimento da técnica está pronto para fornecer o bem-estar material. Porém, a fim de completá-lo e equilibrá-lo, falta um paralelo desenvolvimento moral e espiritual para dirigi-lo no sentido do bem e não do mal, que pode significar hoje a ruína para todos. Se o homem não chegar a possuir estas outras qualidades, o programa material, por si só, poderá levar a um desastre. Estes podem ser os resultados de uma ciência que não seja guiada por princípios superiores. Vimos isso com a descoberta da energia atômica. Eis a função salvadora da terceira ideia. Ora, esta ideia, além de ser, como já explicamos anteriormente, uma verdade válida para todos, porque racionalmente positiva, biologicamente evolucionista e cientificamente universal, é também cristã, e isto no mais profundo sentido unitário e substancial, porquanto nela podem juntos encontrar-se o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo e os espiritualismos afins de fundo cristão. Para esta ideia, já estão se encaminhando as filosofias e religiões de tipo cristão no seu presente trabalho de atualização. Ela constitui um produto típico da raça latina e direcionado para a raça latina, irradiando de Roma um novo modelo da mesma civilização cristã que por 2 milênios a cidade eterna espalhou pelo mundo e que agora desloca-se para outro centro, chegando ao país que foi chamado de Nova Pátria do Evangelho. Os sintomas e os efeitos desta nova amplitude de visão, encaminhada para a unificação dos irmãos separados, já apareceram em atitudes ecumênicas no seio da mais dogmática das religiões. É evidente que esta é a tendência de nosso tempo. Outros, menos ágeis, chegarão mais tarde, mas terão de progredir no mesmo sentido de unificação. Nós podemos vê-la na política,
no fato de estar o mundo reduzido a 2 ou 3 grandes potências, ao redor das quais se agrupam todas as demais. Esta nova ideia aparece em um momento histórico gravíssimo. Há um século, ela teria sido considerada absurda e inaplicável. Hoje tudo se move para novas posições, vivendo-se uma febre de renovação. Em sua grande parte, porém, tal processo é visto apenas no seu primeiro momento, que é negativo e destrutivo, como vemos no existencialismo e similares. Mas isto implica a fase inversa e complementar, que é positiva e reconstrutiva. Eis a função da terceira ideia. Tudo que for deste tipo torna-se hoje de primeira necessidade, sendo indispensável para a continuação da vida, porque a sua velha casa, na qual os homens abrigaram-se por 2000 anos, está agora caindo de velhice, sacudida até os alicerces pelos terremotos de revoluções mundiais. Eis que a obra oferecida está proporcionada ao nosso tempo e vice-versa. Tudo está conexo e chega na devida época, compondo partes correspondentes e entrosadas umas às outras. Tudo isso deixa supor a existência de um plano pré-estabelecido, tanto mais que não se podia prevê-lo quando a obra foi iniciada, aparecendo visível somente agora, depois do trabalho terminado. Outra mente que sabia deve, portanto, ter preparado e organizado esse labor. E se essa mente tanta coisa soube fazer até hoje, isto nos autoriza a crer que ela continuará a saber executá-lo também no futuro, porque é inadmissível que, de repente, quem deu provas num determinado período de ser inteligente, torne-se o oposto, desinteressando-se de um trabalho tão cuidadosamente elaborado. Com estas afirmações, ficamos aderentes aos fatos, porque queremos ser entendidos pelas mentes racionais, permanecendo positivos, como é necessário para quem deve realizar tal tarefa. Exatamente porque a composição da obra foi em grande parte um trabalho de parapsicologia, tive de me impor uma disciplina mental que cumprisse um contínuo e rígido controle, necessário aos que trabalham neste terreno, no qual é fácil perder-se em fantasias e aceitar por verdades aquilo que é produto do subconsciente. É certo, no entanto, que se tivesse de fazer uma confissão, deveria dizer que fiquei maravilhado em constatar não somente na composição da obra, mas também nos fatos que determinaram sua difusão até aqui, a presença de uma inteligência diretriz e de uma vontade realizadora, sem a qual tudo o que foi alcançado até hoje, neste ponto culminante em Brasília, não poderia ter sido realizado. Mesmo para os céticos, a lógica é lógica e os fatos são fatos. O conhecimento pormenorizado do caminho até aqui percorrido pela obra me fala claramente, obrigando-me a concluir que seria absurdo ter seguido esta trajetória inutilmente sem que ela continuasse a se desenvolver até atingir seus objetivos. Agora que o trabalho foi realizado, pergunto-me como foi possível executá-lo seguindo um plano lógico de desenvolvimento sem o conhecer com antecedência. Como foi possível chegar ao ponto conclusivo desta oferta em Brasília, no qual tudo fica confirmado, quando não se dispunha de meios adequados para tanto e tudo parecia estar em poder de vontades alheias discordantes, muitas delas dirigidas para objetivos bem diferentes? Foi um caminho tortuoso através dos mais diversos ambientes. Porém, o ponto de chegada foi atingido sem contradições nem desvios, sem concessões nem adaptações, mantendo-se substancialmente retilíneo, apesar de ter percorrido uma floresta cheia de obstáculos e enganos.
O milagre está no fato de tê-los vencido com a sincera simplicidade de uma criança. Que longa história vejo para trás. É a história de minha vida. Agora observo que as afirmações sustentadas no capítulo 13, a minha posição, num dos primeiros livros da obra, a Sese Mística, nunca foram desmentidas, tendo sido confirmadas no livro A Grande Batalha. Aquele método, que parece loucura para o mundo, de se confiar sobretudo nas forças espirituais, demonstrou-se experimentalmente válido e nos trouxe até as conclusões de hoje. Se não se admite uma intervenção que esteja acima dos comuns recursos humanos, nada disso pode ser explicado. Cumpre-se, por fim, o que foi dito no capítulo 5 do volume Profecias, a respeito da função histórica do Brasil no mundo. Quando escrevi aquelas páginas, ainda não existia Brasília, e elas nos explicam por que hoje estamos realizando aqui a oferta desta obra. É com o livro Profecias que a obra inicia a sua segunda parte, escrita no Brasil, chamada Brasileira por esta razão, em homenagem a este país. Há uma convergência de muitos fatos para este momento que agora vivemos. Ele encerra um caminho e inicia outro. Um pobre homem chegou de longe do centro da civilização cristã, velho e esgotado, para entregar hoje o fruto de sua vida a um mundo jovem e imenso, ao qual pertence o futuro. Esta semente, levada pelo vento de mil aventuras, chegou até aqui e parou neste lugar, nesta terra virgem, no centro de um novo continente. 1000 acontecimentos milagrosamente concordaram para se obter este resultado. O acaso não poderia tê-lo produzido. Não se pode deixar de ver em tudo isso a mão de Deus, explicando-nos por que hoje estamos aqui realizando a oferta desta obra. É evidente a sua vontade no sentido de que esta semente cresça e se desenvolva para a afirmação espiritual desta nova grande terra, para que ela, no terceiro milênio, cumpra a sua missão no mundo conforme o seu destino, que não é de guerra, mas sim um destino evangélico de bondade, amor e paz. Final do capítulo 13.